Bem-vindos de volta a mais um episódio do Vem Aí, esse podcast da NVIDIA, que já está virando referência aí no mundo da inteligência artificial. Eu sou Igor Lopes, estou aqui com vocês em todos esses episódios. A gente já está contando mais de 700 mil visualizações, últimos números atualizados aqui pelo Alê, mais de 700 mil visualizações aí todos os episódios de podcast que a gente já fez. A gente tem falado de inteligência artificial aplicada a diversas indústrias, utilizando diversas ferramentas de diversas maneiras, seja LLM, visão computacional. Me ajuda aí, João Marcos, você também está aqui em todas. Já falamos de tudo. Já falamos de tudo um pouco. Quase tudo, porque hoje tem novidade, né? Tem. Não, vamos lá, deixa eu apresentar, né? Vocês já conhecem, mas não custa apresentar de novo. João Silva, relação com desenvolvedores da NVIDIA América Latina. Inclusive, se você tem uma startup, usa inteligência artificial, quer estar mais próxima da NVIDIA, né, para desenvolver produtos, desenvolver novas tecnologias, principalmente você brasileiro aí, né? É legal a gente ter o Brasil representado aí, fazendo inteligência artificial, desenvolvendo inteligência artificial de última, né, de alta... É o que a gente vai ver hoje. Barra alta, exatamente. Barra alta. Qual o caminho? NVIDIA.com/startups é o programa Inception, convido todo mundo a fazer parte dele. A gente apoia startups como a Neospace, que está aqui hoje. Então, convido todo mundo a fazer parte aí, as startups do programa Inception. E é aquela história, né? O Gilmar estava falando agora mesmo também, que tudo quanto é entrevista que ele dá, o pessoal fica perguntando, pô, Brasil tem acesso a essas tecnologias de ponta? Mas Deep Tech no Brasil, será que tem isso, né? Então, tá aqui, Bruno Pierobon, fundador da Neospace. Bem-vindo, meu amigo. Um prazer enorme ter você aqui hoje. Eu que agradeço o convite aí, falar um pouquinho de AI, adoro o tema. Então, tamo junto aí. Vamos. Não, e assim, se você não reconheceu o nome, o Gilmar de vez em quando tira umas cartas da manga, assim, né? Que a gente fala, eu tô pra fazer alinhamento com o Bruno, e é o Bruno pra lá, o Bruno pra cá. E quando eu vejo o sobrenome Pierobon, eu falei, porra, é o Bruno que lá atrás fez a Zup, que é um super case também de empresa brasileira que despontou, cresceu, foi comprada pelo Itaú. Agora tá com a Neospace fazendo também um super trabalho. Como o Gilmar falou também, poucas pessoas no Brasil têm coragem pra fazer o que o Bruno faz, né? E eu fui diretor da Zup. Verdade. É verdade? Trabalhei quase 2 anos com o Bruno. E a NVIDIA me roubou dele. Foi mesmo. Tem até a brincadeira, né? Outro dia a gente numa reunião lá, aí o Márcio, né, que é o nosso diretor, falou pro Bruno, o Gilmar tá aqui atrapalhando, enchendo o saco. Daí ele falou pro Márcio, né? Falou, Márcio, repete isso aí não que eu levo ele de volta. Se bobear, né? Boa. Bruno, conta pro pessoal, então. Vamos fazer um pouco de histórico, né? Conta da Zup primeiro. Como tudo começou lá atrás, inclusive em Uberlândia, que a gente também é um capítulo à parte, que depois a gente vai falar sobre isso. Vamos. Mas conta um pouco do seu histórico aí, na área de tecnologia. Cara, a Zup, a gente tinha uma ideia de centralizar a compra no mundo, assim. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia que a gente lia a camada de protocolo e fazia integração automática. E aí, na época, a gente fez até uma parceria com o Buscapé, que era bem... Lembra? Basicamente, a compra era muito forte. E com clique, você comprava em qualquer e-commerce. A gente integrou quase todos os e-commerce. Só que, comercialmente, não deu muito certo, porque os e-commerce não tinham muito interesse em você clicar e comprar direto pelo Buscapé. Eles queriam que fosse para o site. E a gente viu que não ia dar muito certo, a gente levou essa tecnologia para o mercado enterprise, aí a Zup deslanchou, aí principalmente no mercado de telecom, depois no mercado financeiro explodiu. E a gente sempre desenvolveu produtos tech junto com a parte de consultoria na época da Zup, e aí ajudamos muitas empresas a fazer transformação na era digital. Agora na Neospace é a era de AI, né? Transformação de AI. Mas a gente pegou muito forte a transformação digital, a dos aplicativos, né? Refazer todo o sistema em novas arquiteturas cloud native. Então, toda essa jornada a gente ajudou bastante as empresas do Brasil aqui. Eu acho que até ter a aquisição do Itaú, né? E a gente vem e lá na Zup a gente ajudou muito o Itaú, lá desenvolveu o StackSpot AI também, que é como se fosse um copilot de código, um produto muito bom. Então, foi uma jornada bem legal lá. Eu acho que isso de ajudar o Brasil também a se desenvolver é muito core de vocês, né? Isso daí, acho que desde a época que a gente conversava, né, Gilmar? Assim, eu sempre tive... eu acho que o Brasil, principalmente na época, que eu lembro que eu falava de criar tecnologia nas empresas, assim, ninguém acreditava. Todo mundo falava assim, não, vamos comprar o pacote e configurar. O Brasil é feito para comprar pacote e configurar. E é algo que, assim, não, o Brasil tem que competir a nível lá fora, né? Desenvolver produtos no mesmo nível, etc. Então, na Zup sempre a gente desenvolveu produtos também que competiam com os big players. E a gente tinha a questão de consultoria para apoiar também. Então, a gente sempre teve essa pegada de falar assim, não, a gente pode ser melhor que essa galera. Então a gente sempre setou a barra
bem alta, sabe? E é algo que o Brasil vem evoluindo muito, né? Assim, mas pega em 2000, 2005, 2008 ali, era muito difícil você falar, vou criar tecnologia no Brasil de ponta, né? Então, vem melhorando. Não, e você continua investindo nisso, né? A Zup tá aí, muito bem, Muito. obrigado, mas agora é Neospace. Nova Eu acho fase. que a Zup ainda não cheguei onde... Agora com a Neospace eu tenho confiança altíssima que a gente vai conseguir colocar pelo menos um produto Brasil na ponta global de tecnologia, né? Então, nossos produtos a gente treina ele globalmente, né? Os modelos. Então, é algo que a gente quer realmente ajudar o Brasil a incentivar, né? A ter tecnologia de ponta, principalmente na era de AI, que é um ponto que está tendo uma concentração forte nos Estados Unidos e China, né? Hoje. Então, é importante o Brasil trabalhar AI fortemente, porque vai ser um grande gerador de emprego no futuro. Então, por isso que a gente sempre... A gente poderia, hoje a empresa ela é até montada fora do Brasil, né? A estrutura é fora, mas a grande operação está no Brasil, porque a gente quer realmente incentivar o Brasil. A gente poderia ter montado lá fora, mas não, vamos montar Uberlândia, que a gente quer realmente fomentar a região, as universidades aqui do Brasil, né? Levar condições, hardware de ponta para os alunos. Então, a gente tem trabalhado bastante no ecossistema também. Cara, tem muito assunto para evoluir por aí também, mas a gente ainda não contou qual a sacada da Neospace pro pessoal. Claro, claro. A Neospace, basicamente, a gente desenvolve modelos fundacionais, então a gente concorre, por exemplo, com o OpenAI, com o Anthropic, com os players chineses também. Porém, eles têm um propósito de fazer algo para ser bom em tudo. Então, AGI, né? Tem que ser bom em coding, tem que ser bom em matemática, tem que ser bom para assunto financeiro, tem que ser bom para falar da NVIDIA, tem que ser bom sobre tudo. No nosso caso, a gente quer ser bom especialmente no atendimento. O nosso foco é atender bem os clientes. Então, nosso produto é voltado para as empresas que têm um atendimento massivo, que é transformar o atendimento dela através da AI. Então, hoje, com a tecnologia de IA, a gente consegue levar um nível de atendimento para 100% da população que antes era impossível de imaginar, né? Uma, porque se não escala, talvez profissionais de alto nível em larga escala, pega aconselhamento financeiro, tanto que é difícil. E segundo ponto, é porque é muito caro você ter um gerente para cada pessoa, né? No nível de um gerente de um private, por exemplo, que só quem tem normalmente muito dinheiro consegue ter acesso, né? Então, hoje com a IA é possível a gente entregar para uma pessoa, porque, sei lá, para eu que tenho um dinheiro X, ou para uma pessoa que teve o patrimônio dela de 50 mil reais, a importância desses valores é o mesmo para as duas pessoas, entendeu? Então, a gente consegue hoje com a IA levar o mesmo nível de preocupação para um cara que tem, às vezes, muito dinheiro, muito bem atendido, para um cara que tem 50 mil reais, que é o dinheiro da vida daquela pessoa. Então, isso não só limitando ao ambiente financeiro, inicialmente a gente está começando no ambiente financeiro, né? A gente recebeu um investimento até do Itaú, de investidores no mercado financeiro lá fora. Então, a gente está bem focado agora nesse case aqui. Porém, futuramente, a gente vai estender o nosso treino focado em outros tipos de segmento, como telecom, saúde, etc., né? Então, a gente vai fazer outros modelos especializados em verticais específicas para atendimento. E o segundo ponto, além do atendimento, que é a conversa em si, como você está conversando ali com o GPT, por exemplo, a gente tem um segundo modelo, que é o de CRM. O modelo de CRM, a ideia é reinventar como as plataformas atuais de CRM são feitas. Porque, basicamente, o modelo mental é: você vai lá, registra o atendimento, a necessidade das pessoas, você tem os produtos que aquela pessoa adquiriu, e você vai criar clusters de cliente, colocando ele num monte de caixinha e fazer ofertas em cima de clusters. Com IA, cada cliente é o cluster, não tem mais esse conceito de cluster, né? De ficar a empresa tomando decisões em cima de cluster, criando segmentos. Cada cliente é um segmento único. E é possível cruzar todas essas variáveis para realmente não chegar só com um banner no cliente, mas chegar com uma construção de um insight ali que explica, que entende, que olhou, por exemplo, para a conta financeira da pessoa e disse assim: você gastou muito no cheque especial, pega esse produto aqui que faz mais sentido. Ou você está gastando muito em telecom, ou você está sempre batendo no limite aqui, está limitando o teu pacote, pega esse outro pacote aqui que faz sentido. Então, esse tipo de atendimento, que não é só colocar um banner de venda lá, é realmente falar algo que especializado naquela pessoa, que ela sente que foi para ela aquela mensagem. Então, o CRM vai ser muito mais dinâmico, vai ser muito mais online, não vai ser esse processo offline, que é hoje registro, a área de negócio entra, cria o cluster, faz a campanha, entra na plataforma de campanha, vai ser tudo online a conversa. Então, toda a experiência de atendimento, ela vai deixar, na transformação digital, a gente focou muito no app. Agora vai ser o contrário,
a gente vai ter que entender o que o cliente precisa antes dele entrar e já iniciar uma conversa com ele sobre a necessidade dele, antes dele pensar naquele ponto. Ou ele está acabando de pensar, a gente já pensou por ele e já analisou o que ele está precisando. Então, transformar esse atendimento num atendimento muito mais ativo é o nosso principal foco. Então, revolucionar essa mecânica aí com os modelos. Isso tira a gente, apesar de a gente ter tecnicamente a mesma dificuldade de criar um modelo, porque a gente precisa de um modelo que tem um reasoning muito bom, igual da OpenAI, etc. Então, a gente tem tecnicamente a mesma dificuldade, mas só que a gente especializa o nosso treino, a fase final do treino, pós-treino, para essa tarefa específica. E nessa tarefa a gente tem que ser muito melhor com uma OpenAI, com uma Anthropic. Então, isso acaba tirando a gente de uma concorrência mais massiva entre Google, com Gemini, OpenAI e vários outros players, entendeu? Não, cara, você terminou com uma frase, assim, completou a frase que estava na minha cabeça desde o começo, que ele falou com tanta naturalidade lá no começo. Não, a gente veio para concorrer com o OpenAI, com o DeepSeek e tal. Tipo, é um pensamento grande mesmo, pensamento global, assim, nesse caso, né? E, como você disse, tem que ter culhão e muito investimento, né, Gilmar? Tem que ter investimento, né? E Treinar uma outra, LLM não é... encarar os desafios técnicos, que não é fácil, né? O grau de conhecimento que o Bruno e a equipe dele tem hoje de hardware e de biblioteca da NVIDIA é estupendo. Né? Vou dar um spoiler aqui antes da gente entrar no tema, mas eles são uma das primeiras startups do mundo que já estão usando o cluster da GB200 da NVIDIA. Uma tecnologia de ponta da ponta da ponta, eles já estão rodando isso e, além de estar rodando, já otimizaram parte do código para tirar o máximo dessa plataforma. E eu né? acredito que seja uma das empresas também que dá feedback para a NVIDIA para desenvolver melhor o produto. Sim, né? E o interessante foi que ele estava no GTC, em março, né? A gente fez uma reunião com um time que tinham 2 engenheiros que só trabalham com otimização de código de kernel de LLM para aquele hardware específico, né? Cara, eu tava na reunião, assim, eles fazendo discussão técnica, escorreu um negócio no meu nariz, eu falei, tô gripado. Era o cérebro. a cara do pessoal, olhando as perguntas dele, assim, a gerente de todo o Nemo, né, que é o grande framework da NVIDIA, tava junto. Ela tava com uma cara, assim, de, pelo amor de Deus, da onde saiu essa startup? De onde saiu esse cara? Porque, assim, é um nível de conhecimento, um nível de profundidade dentro do assunto que raramente a gente vê no dia a dia. Né? Então, é uma startup de deep tech mesmo, né? E estão utilizando tecnologia de ponta da NVIDIA de forma pioneira no mundo. Né? Porque aquela ideia do síndrome do cachorrinho vira-lata, né? Que, pô, aqui no Brasil a gente não vai ter acesso a essas coisas nunca. Tá aqui. Estão usando. Mas eu acho que todo mundo está falando de hiperpersonalização, mas se tem tanta coisa por trás assim, chegar no nível de hiperpersonalização de vocês, então deve ser... A gente está falando de outro patamar. Tem muitas dificuldades, assim, técnicas, assim, que a gente está estudando, por isso que a gente trabalha na construção do modelo, assim. Um deles é memória. A memória, se você for ver hoje, ela não é bem resolvida nos modelos. Você acaba tendo que, na camada de agente que a galera tenta construir, você tenta resolver um problema de memória do modelo. Porque você acaba tendo que inserir todo o teu conhecimento ali que a empresa tem sobre um processo, sobre as conversas que o cliente teve no histórico, ali no prompt. Só que essa não é a melhor forma, porque a gente precisa armazenar na memória, igual um ser humano, todas as conversas. Lógico que quanto mais distante está e menos utilizada ela é, você perde um pouco de qualidade naquela memória, mas você lembra superficialmente daquela conversa. Então, essa capacidade, por exemplo, de memória, para o atendimento, ela é muito importante. Você não vai querer toda hora ficar... Igual, às vezes, no call center acontece muito, né? Chaveia para outra pessoa e você tem que repetir CPF tudo de novo. Exato. Então, por exemplo, tem um aspecto de memória, que é um desafio muito técnico, e hoje, o que existe hoje no mercado de modelo não resolveu esse problema da memória. Você tem uma memória... Você tem a memória de curto prazo ali, que é basicamente o que você coloca no prompt. Você tem uma memória de longuíssimo prazo, que é o que você fez no treino e compactou nos pesos. Mas falta essa memória intermediária aí para ser fácil de aplicar, né? E, então, esse é um problema. Essa questão de conseguir processar todos os clientes de forma constante é muito dado. Quando você pega uma empresa com dezenas de milhões de clientes, gerando muito tráfego de dados e sempre atualizando dado. Então, estruturar esse dado da companhia para chegar, para atualizar, para manter o insight sempre real-time ali, né? Então, tem um desafio também de performance muito grande, por isso que é a otimização de kernel, tanto para o treino. Quer dizer, bem, vamos só fazer uma conta aqui. Se você gasta, sei lá, 100 milhões de GPU, se você melhorar 30%, são 30 milhões. É muito relevante, né? Então, qualquer otimização mais baixo nível
para a gente é valioso. Tanto para a gente levar um atendimento mais real-time, porque você não consegue chegar no atendimento real-time se você não conseguir fazer um modelo que você consiga rodar freneticamente naquele cliente de forma bem rápida e conseguir saber que trigou algo e disparar para o cliente de forma ativa, né? Então, tem esse desafio também da performance, tem o desafio também do tipo de treino, porque normalmente esse tipo de tarefa de atendimento não tem dataset aberto na internet. Você tem que construir, então, a estrutura de human feedback para ajudar o modelo a evoluir, então também tem um desafio que é um dataset próprio, não um dataset que você acha, igual de matemática, você acha muita coisa, provas na internet, vestibulares que ocorreram, um monte de conteúdo na internet sobre matemática, mas certo tipo de conteúdo como atendimento, aquele estilo de conversa você não tem, então você tem que se especializar também o time de human feedback para gerar aquele tipo de dataset para treinar o modelo. Então tem desafio, tem um monte aí. Eu fico pensando no time, como você cria time para isso? Onde você encontra essas peças? No Brasil é muito difícil encontrar pessoas que tenham conhecimento mais profundo. Às vezes você encontra pessoa que usa frameworks, tipo o próprio Nemo, é um framework muito bom para treinamento, ou criam agentes, mas alguém que consiga, por exemplo, abrir o código-fonte do Nemo, que aí encontrar o Megatron, do Megatron, encontrar a Transform Engine, da Transform Engine, chegar no kernel lá da GPU, da Blackwell, por exemplo, que é a nova. Então, esse tipo de conhecimento ainda é muito raro aqui no Brasil. Então, basicamente, no nosso processo seletivo, o que a gente valoriza mais é a velocidade de aprendizagem. Então, primeira semana, o cara chega assim, a gente fala, você tá afim realmente de trabalhar com isso? Aí o cara fala, tô animado, não sei o quê. Você já viu isso aqui? Já? Aí ele fala, não, nunca vi isso aqui. Não, então você tem uma semana para dar uma aula pra gente. Vai lá, estuda, volta daqui uma semana. 80% nunca volta. Porque já desiste e fala, não entendi nada, isso não é pra mim. Aí os que voltam, a gente fala assim, mas ainda não tá bom, você ainda não pegou isso e aquilo. Aí ele volta mais uma semana. Aí a gente vê se ele realmente tá com vontade. Aí na terceira, quarta semana, se passar da quarta, a gente contrata. Então normalmente é um processo que a gente tem que ver se ele aprende muito rápido, porque IA o tempo todo, você tem que estudar todo dia, porque lança muita coisa todo dia. E papers, etc. Fora os testes que você faz, então você precisa evoluir numa taxa muito rápida. Eu diria que quando a gente começou na Space, a gente estava assim, né? Tinha a boca do jacaré aqui, versus a galera lá fora de conhecimento, pega a galera da Anthropic, OpenAI. Então o trabalho nosso é calcular o quão rápido a gente fecha e passa, né? Então a pessoa precisa estar com uma vibe de estudar muito para realmente fechar o gap, né? E superar, e não o gap abrir. Então esse é o principal ponto, acho que na contratação, vontade. Eu comparo até ser atleta olímpico. O cara tem que estar disposto para os 5 anos da vida dele e falar, cara, eu quero ser um cientista top. Porque se ele quer, não, eu quero ter um trabalho legal. Não, cara, você quer realmente estar no topo, né, de AI, de research. Se ele não tiver essa vontade de realmente estar no topo, dificilmente ele vai ter aquela energia para querer estudar, para querer realmente desbravar. Então não basta ser uma pessoa, eu sou muito inteligente. Não, mas, cara, se realmente você não tiver com vontade de querer estar no topo, e são poucas empresas que realmente possuem hoje researchers com experiência. Porque você vai na OpenAI, não tem muitos lá. Não é uma equipe gigantesca, né? Você vai numa Anthropic, é pequena também, né? Então, na hora que você vai somar no mundo, não sei se talvez tem 1.000 pessoas, talvez não tenha nem 1.000, talvez tenha 500 no mundo hoje. Então, são poucos lugares, né, que treinam o modelo. Então, a pessoa precisa estar numa vontade de estar no top 10, top, sei lá, né? Precisa querer estar no topo para conseguir ter energia para estudar tanta coisa, assim, E o processo de frustração também, né? Porque como você está na ponta da tecnologia, eu acho que aprender rápido e não errar de novo igual é fundamental, né? Porque não dá tempo, né? Tem que perceber que o caminho não vai ser esse, rápido, e abandonar o teu pet project, abandonar a tua ideia brilhante para resolver o assunto, né? E reconhecer cedo que, putz, esse caminho não vai chegar e vamos por outro. IA é um negócio, sobre trabalhar com IA, é sobre lidar com falhas, assim. E isso é engraçado, porque no software normal, normalmente tem pessoas que já sentem a motivação é entrega. Acabei de entregar, fiz uma outra entrega, quero entregar. IA, muitas vezes, você precisa motivar na falha.
por ter aprendido um jeito que não funciona, ou por ter tido uma sacada diferente, ou por ter entendido naquela falha por que aquilo que você pensou, aquela intuição que você teve, na prática não funcionou. Porque muita coisa em Deep Learning, você roda e funciona. Você fala, por que funcionou? Né? Porque é difícil explicar algumas coisas. Né? Vai pegar uma função de ativação, tipo Silo, uma Jello, ou sei lá, qualquer outra aí. Relo, aí de repente uma funciona melhor. Mas por quê? Né? E aí você tem que começar a tentar chegar a intuições do funcionamento daquilo, né? E quanto mais você vai fazendo experimento e mais falha nos experimentos, isso são variáveis valiosíssimas para você, num próximo experimento, pensar, cara, se aquilo falhou e eu tinha imaginado, é porque minha intuição estava correta, ela tem que estar um pouco para cá. Isso vai dando uma experiência absurda, que vai evitando você a errar muito, né? E a errar novamente. Então, você tende a ter uma intuição muito mais precisa, né? E na hora que você aplica, porque é caro, por exemplo, você vai fazer um teste de pré-treino, que mexe mais na arquitetura fundacional, para você validar, você precisa rodar, por exemplo, pelo menos 100 a 300 bilhões de tokens. Cara, é um treinamento já grande, entendeu? Antigamente, os modelos eram treinados com token. Então, sei lá, é quase um pré-treino de antigamente completo. Aí, às vezes, você está gastando recurso, é caro, para fazer um teste, né? E a chance de dar certo é baixa, normalmente, quando você está começando ali aquela pesquisa, né? Então, todo esse processo, ele é muito importante, né? Não, eu fico pensando, tipo, os primeiros testes, só pensando sobre a conta ali, né? Tipo, queimamos tantos milhões para rodar um teste aqui, depois mais outro, e ainda estamos só no começo. Nem faça conta, não. Eu só penso eu só penso isso aqui, ó, quanto que a gente está fechando o gap, entendeu? Nossa, eu só ficaria olhando. E aí, por exemplo, a galera do DeepSeek, por exemplo, realmente fez um trabalho incrível, assim, incrível. E esse é o ponto que a gente fica sempre calibrando, o quão distante a gente está dessa galera, o quanto a gente já passou em alguns aspectos, o quanto... Então, tá sempre monitorando isso, entendeu? Acho que esse é o... E meu foco é menos em quanto eu gastei nesse experimento, né? Não, é quanto que a gente fechou do gap em termos de conhecimento prático. Para dar uma ideia de grandeza para as pessoas, quantas GPUs vocês estão usando hoje? Então, a gente está com 14 vezes 8... Fazer a conta aqui, hein? Nossa, estou ruim de conta. Mas, sei lá, a gente deve estar mais as 288 GB200, só que ela vale quase, sei lá, 3, 4 vezes. Sim, seria 112 comparável. Mais 288. 112, né? 14 vezes. 112 da H200? 112 H200, e a gente está migrando agora para as 288 GB200, que representa mais ou menos uns 3, 4 vezes o volume de H100, que igual o Facebook treina, né? Então seria próximo de 800 a 1000 GPUs, né, do H100, assim. Só para comparar, o episódio anterior a gente estava falando do Encore com resultados incríveis ali, que mudam a vida das pessoas, eles têm 32 GPUs. E fazem coisas absurdas, né? A gente tá falando de outro nível de grandeza aqui, de processamento, né? É outra história. Mas ainda, por exemplo, comparado com os players lá fora, ainda é uma limitação. A gente vai precisar ampliar muito mais GPUs, porque, por exemplo, a gente ainda não consegue treinar modelos flagship, assim, modelos flagship com muito parâmetro, não para colocar em produção, mas é só para você destilar o conhecimento para os modelos que vão para a produção. Mas o fato de você fazer uma LLM que é específica, ela demanda menos treinamento? Como funciona, assim, tipo... Você consegue compactar melhor o conhecimento dentro dos pesos, então você consegue diminuir o tamanho do modelo, isso melhora o quê? Velocidade de treino e inferência. Inferência é quando coloca em produção, você conversa com o modelo. Sim. Então, com isso a gente consegue compactar melhor, só que mesmo assim, por exemplo, ainda algumas coisas a gente não consegue testar devido a não ter um volume de GPU ainda tão grande quanto os outros, os big players. Por exemplo, se você treina um modelo realmente muito grande, dentro de casa, você destila o conhecimento dele para os menores, para compactar. Durante o treino dos menores, você compacta melhor o conhecimento quando você tem um modelo destilando, a gente fala modelo professor, né, teacher, destilando conhecimento para os menores. Aí você consegue ter um treino que compacta ainda melhor o modelo. Então, mas no geral, hoje você consegue aplicar várias técnicas para conseguir compactar bem, né? E chegar numa performance melhor, por exemplo, com o GPT, numa tarefa específica, porque o nosso dataset é voltado para aquilo, o nosso treino é voltado para aquilo, então tudo é voltado para aquela tarefa. Então, devido a isso, a gente consegue performar melhor do que os modelos
principais aí. Teve uma coisa que você falou agora há pouco que talvez passou despercebido, né? Mas você falou da comparação entre vocês e o pessoal do DeepSeek, que vocês estão na frente em algumas coisas, atrás em outra. Tem uma história que eu adoro, tua, sobre a história de sempre ter gente barra alta do teu lado para elevar a tua, né? E tem uma história pessoal sua que eu adoro, né? Eu queria que você contasse aí como é que você aprendeu essa lição, que é muito legal. Ah, quando era novinho, né? É verdade, contei, né? Lá. Não, lembro, eu jogava muito um jogo que chamava Age of Empires 1. Nossa, você vê o tanto que eu tô velho, hein? Já tô ficando velho aqui. Eu jogava muito, eu treinava muito, assim. Então, basicamente, sabia tudo que tinha que fazer. E quando eu jogava com os meus amigos, eu não jogava online com os melhores, assim. Eu jogava com a galera da cidade, normalmente jogava muito. E eu conseguia ganhar sozinho de 3 amigos top, assim, na cidade. E eu falei, cara, tô num nível muito bom. Eu continuava treinando, mas tô num nível muito bom. Aí tinha o campeão mundial, que ele era até brasileiro na época. Aí eu marquei e vou jogar agora com essa galera aqui. Marquei o jogo com ele. Cara, eu apanhei tanto. Aí eu falei, nossa, peraí, eu preciso treinar muito mais. Então, acho que essa questão de qual liga você está jogando, ela é muito importante. Até quem está começando, assim, né, na carreira técnica, muitas vezes a gente acaba projetando a nossa carreira em cima do ambiente em volta. E hoje com a internet, você consegue saber o que os melhores do mundo estão fazendo, que nível que eles estão, né? Então, você tem que projetar para estar no nível dessa galera. E não simplesmente, às vezes, no ambiente que você está lá na universidade. Às vezes, está numa universidade, às vezes você não vai ser o melhor, talvez, engenheiro ainda. Ou você está numa empresa que, às vezes, não tem os melhores engenheiros ainda. Mas você precisa projetar o que você precisa chegar para estar entre os melhores. E saber que liga você vai jogar, ela é muito importante na carreira, porque muda como você se prepara, o quanto você investe de tempo em alguma coisa, o que você prioriza nos estudos. Isso força você a realmente atingir um crescimento de carreira muito exponencial, muito, muito mais rápido, né? E até citando o caso do DeepSeek, fazendo uma analogia, né? A gente falou, cara, estamos destruindo, né? Na questão de kernel, estamos entendendo como otimizar as GPUs, etc. Aí, de repente, olha lá, o cara pegou do hexadecimal. O cara de DeepSeek achou um ponto no hexadecimal gerado pela compilação do CUDA, onde tinha um bit de yield que, só de desativar aquele bit lá, já melhorou 5%, 8% da performance. E, tipo, cara, a gente chegou até o código PTX, mas não chegamos no código hexadecimal ainda. Peraí, nós estamos precisando ralar mais, então não tá tão bom ainda. Então, esse tipo de comparação é o que vai te dando sempre... cara, que nível que a gente tá, né? Assim, estamos chegando, estamos fechando, ou tá abrindo o gap, né? Então, isso é muito importante pra gente, pro time ali, né? Não, inclusive, vocês investem bastante em maratona, mas antes da gente falar das maratonas, né, que aí é essa comparação com o nível global, chegou a pergunta dos universitários aqui, porque às vezes a gente está falando coisas muito técnicas, né? É verdade, hein? Só explicar para o pessoal o que é compactar modelo. Tá. É o seguinte, o modelo, o que ele faz? Às vezes, quando alguém não entende muito sobre como o modelo é treinado, às vezes acha que tem algum documento Word que ele recupera dentro dele, que ele leu na internet, como se ele fizesse uma cópia do documento, aí tem aquelas questões de direitos autorais. Mas, na verdade, o modelo basicamente é muito parecido com o funcionamento do cérebro humano, de uma forma muito mais simplificada, onde, basicamente, o código-fonte do modelo são vários números que representam a intensidade da conexão neural. Então, por exemplo, quando a gente tem mais ou menos ali 85 bilhões de neurônios no nosso cérebro, e eles estão conectados uns com os outros, em intensidades diferentes, né? Ainda o cérebro humano tem mais complexidade, que tem neurotransmissores diferentes, etc. Então, esse arquivinho que tem esses pesos que a gente chama, por isso que a gente fala bilhões de parâmetros, esses parâmetros são essas intensidades entre as conexões dos neurônios da rede. Durante o treino, ele começa aleatório. Quando você começa o treino, ele começa aleatório. Então, você vai falar assim, eu dei ração para o meu, sei lá, mesa. Ele vai prever mesa, sei lá. Ele vai falar coisa totalmente aleatória, né? E aí, durante o treino, ele vai lendo vários conteúdos na internet. Vai lendo conteúdo. Isso vai fazendo esses pesos se ajustarem. E quanto mais ele se ajusta, mais inteligente o modelo fica. Então, isso faz com que o modelo entenda, por exemplo, quando eu falo o que a palavra cachorro significa. Para uma pessoa, pode ser, por exemplo, trauma, porque ela foi mordida e teve um acidente grave quando era... Para outra, pode ser amor, carinho, saudade, porque perdeu um cachorro recentemente, ou tem um cachorro que considera muito próximo, etc. Então, o modelo é igual. O que ele vai compactar nesses pesos é esse conhecimento do mundo. Então, se ele lê muita história traumatizante com o cachorro, ele vai
começar a renderizar, a predizer o próximo token, colocando o cachorro em cenários traumáticos. Agora, normalmente o cachorro vai estar em cenários mais histórias bonitinhas, né? Porque o texto na internet que ele leu é mais voltado para isso. Então, a vivência que a gente teve, que é onde a gente guarda esse significado das coisas, o significado das palavras, o modelo tem durante o pré-treino, onde ele lê basicamente todo o dataset que você coloca, normalmente quase tudo na internet, você vai filtrar conteúdos sensíveis, ou dar uma tratada ali. Então, com isso, é o processo que você compacta de fato. Então, para cada palavra que você vê ali, quando você está conversando no GPT, você vê as palavras aparecendo, cada palavrinha daquela, o token, ele está fazendo, por exemplo, sei lá, 30, 60 bilhões de operações matemáticas para cada palavrinha. Então, ele não está pegando o documento de color, está compactado nesses números, que são as intensidades igual no nosso cérebro. Como é que a gente recupera a memória? Tem essas conexões neurais, né, sinápticas, entre os neurônios. Então, de fato, quanto mais eu consigo compactar o conhecimento em uma quantidade menor de neurônios, menos operações matemáticas eu tenho que fazer. Isso Menos significa o token você vai quê? gastar. Na verdade, menos operações matemáticas por token. Tá. Então, vamos pensar em custo energético, né? Se eu iria gastar, por exemplo, 100 para predizer uma resposta, se eu tenho metade dos parâmetros ativos, eu vou gastar 50%. Então, eu consigo prever 2 tokens enquanto eu previa um no modelo anterior. Então, você pode ver que os modelos, eles vêm num movimento de compactação. Né? Antigamente, você via um modelo, tinha que ser acima de 100 milhões de parâmetros para ele raciocinar bem. Né? Hoje, modelos de 8 bilhões de parâmetros performam muito melhor do que modelos de 100 bilhões de parâmetros no começo ali, né? da era agora recente de AI, né? 2, 3 anos atrás. Então, como você lida com o treino, como você compacta bem o conhecimento ali dentro, isso é essencial. Isso custa mais, porque para compactar bem você treina mais também. Então, os treinos estão ficando mais longos, mas a inferência, que é quando vai usar o modelo, fica muito mais barata. Então, isso é a capacidade de compactar. É basicamente assim, imagina você conseguir ter um cérebro de 85 bilhões de neurônios, tipo o nosso, e de repente você ter um outro cérebro extremamente pequeno, de 8 bilhões, consegue ser mais inteligente do que o cérebro em algumas tarefas. Então, a questão de você ser especialista em alguma tarefa permite você compactar melhor um tipo de conhecimento. Você precisa ter o conhecimento geral para raciocinar, não tem jeito, raciocínio matemático, etc. Mas o conhecimento da tarefa, e você pode compactar melhor num modelo mais eficiente, né? Então, esse é o ponto. Mas voltando ao ponto agora da maratona, né? Tanto que você tem que se nivelar sua régua lá no nível mais alto, quando você tem acesso ao mundo inteiro hoje. Você tem muito foco em universidade, né, Bruno? Também, assim, vocês inclusive patrocinam equipes de maratona. Hoje a gente tem equipe de maratona de programação, né? Inclusive vai ter o brasileiro aí em breve, vai ter agora o estadual lá em Minas, depois vai ter o brasileiro. A gente patrocina times de maratona, então eles estão basicamente recebendo salário para estudar para maratona, para depois ir para o Mundial. Então, e aí no futuro, pós o Mundial, se eles tiverem interesse em trabalhar com AI, eles continuam na Neospace ali trabalhando com AI. Mas a gente vem investindo porque... São funcionários Neospace que estão lá para concorrer globalmente. Eles chegam lá para trabalhar, basicamente eles ficam fazendo exercício de maratona. Legal. Para tentar colocar o Brasil. O Brasil, ultimamente, não tem ido bem nas maratonas mundiais, né? Então a gente quer colocar o Brasil ali forte na maratona de programação. Inclusive, a gente está querendo fazer uma nova maratona de CUDA. Porque eu acho que tem tudo a ver. Não, você vai ver, esse ano vai rolar uma primeira maratona de CUDA aí. Porque eu acho que isso é um jeito muito legal de você levantar a barra, como o Gilmar estava falando, né? Uma forma de você botar os caras ali expostos. Exato, cara, no nível global. No nível global, exato. E mostrar que é possível. Porque às vezes a galera chegava e fala, não, mas se a gente conseguir pegar um top, que top o quê? Top o quê? Não, tem que ser número 1, trabalha para ser o número 1. Se der errado, você vai ser número 3. Mas, cara, trabalha para ser o número 1. Um shot, né? Exato. Então, isso a gente vem investindo. A gente criou também, por exemplo, lá na UFO, em Uberlândia, na Federal, a gente criou salas junto com eles, avançada, de projetos avançados de AI. Inclusive, a gente fornece GPUs para os alunos lá de ponta. E estamos agora, a gente deve abrir agora Campinas, Brasília, e estamos vendo essas mais avançadas. Agora em São Carlos também, a gente está vendo para abrir. A gente deve abrir nos próximos 30, 60 dias aí. Mas time de maratona a gente tem de outras cidades também. Então, a gente vem recrutando... Acho que pela primeira vez, assim, o aluno que realmente consegue ter aquele raciocínio realmente muito bom, muito rápido, avançado. Muitas vezes eu contratava ele na ZUP, por exemplo, e ele
quando ele chegava na atividade para ele fazer, ele tinha que fazer basicamente uma tradução de código. Alguém de negócio especificava um monte de regra, ele tinha que traduzir de português para uma outra linguagem ali, que seria Java ou qualquer outra coisa. Que é complexo também, mas não usa uma capacidade de resolução de problema muito avançada, igual numa maratona de programação, sabe? E eu acho que agora, no caso da ANEEL especificamente, realmente, a pessoa, e muitas vezes o aluno também, que é muito bom em maratona, ele é contratado por uma Big Tech. Mas muitas vezes ele chega num departamento, numa Big Tech, que vai usar 5% do neurônio dele, do cérebro dele. Porque tem muita coisa operacional nas Big Techs. Agora, na Neospace, eu acho que é a primeira vez que o cara chega e fala, não estou usando 100, estou usando 120, 130 aqui. Tá doendo. Exato. Então, acho que está muito conectado, sabe, as coisas. Então, a gente pretende investir cada vez mais forte nessa área. E também ajudar, eu volto a dizer, né, eu acho que tem um risco grande da China e Estados Unidos dominarem muito forte o tema de AI. E isso vai ser um problema para os países, sabe? Então, acho que quanto mais as universidades, o ambiente, o ecossistema de AI estiver funcionando no Brasil, mais preparado a gente vai estar para essa era, porque vai impactar muito emprego e vai gerar muito emprego, né? Então, é algo que eu acredito muito, por isso que aqui a gente investe tanto em tentar evoluir a região, sabe? Fechar o gap e colocar o Brasil realmente na ponta aí, né? Então, é algo que a gente tem investido pesado. Desafio fácil, né? Não é fácil, mas essa questão da soberania de IA também é muito legal. A gente já falou sobre isso aqui com a Amazônia IA, o Leone, né? Tem esse episódio aqui também, que a gente discutiu um pouco disso. Mas acho que vale a pena a gente falar mais um pouco, né, Gilmar, sobre essa questão da... Eu acho que a coisa mais legal que a Neospace está fazendo, que o Bruno está fazendo, é essa história de botar o Brasil no mapa de tecnologia de ponta, né? Porque isso é um negócio que a gente fala há décadas. Não é difícil você ver alguém, de fato, de empresa, e olha a quantidade de empresas que a gente tem no Brasil, de fato investindo como eles estão fazendo para esse tipo de coisa, né? Aliás, eu queria saber o que tem na água de Uberlândia. Porque é Neospace, é a Biofy que já teve aqui, Verdade. o pessoal do Langflow, A galera que do hoje está Langflow sendo usado tá no lá mundo inteiro. E assim, a quantidade de startup que tem lá fazendo coisa genial é impressionante. O que tem na água lá, Bruno? É o leite? É o pão de queijo? O que acontece? Cara, boa pergunta, assim, eu acho que... Eu tive uma escola muito boa, até do Grupo Algar, né? Na época, eu acho que é um grupo que eu tenho um carinho muito grande. Dr. Luiz, fundador, assim, acho ele incrível. E eu acho que me ajudou muito a errar menos na jornada ali da ZUP. E aí eu acho que surgiram muitas empresas techs, né? Tipo a ZUP, mas outras também, né? Teve várias empresas ali que surgiram que vai criando exemplo, assim, para a galera seguir, né? Então, por exemplo, tinha a Liga Empreendedora nas universidades, a gente dava mentoria, muita gente dá mentoria lá, é um ecossistema bem ativo, sabe? Os empresários dão give back, fazem give back para a galera que está começando, então tem mentoria para a galera que está na universidade. Então, tem um ecossistema bem legal, assim, eu acho que também a galera jovem vê, pô, tem várias empresas legais que surgiram, cresceram aqui na cidade, então acho que é um ambiente de bastante potencial lá, de bastante potencial mesmo, assim, Eu uma fico região muito boa. impressionado da última vez que eu fui, visitei lá um centro de empreendedorismo grande, com uma série de startups lá, e é impressionante ver a qualidade, né? E o que eu gostei muito de ter visto lá é que nessas iniciativas de empreendedorismo local, você encontra muito professor das universidades. E isso é um negócio que, para mim foi um insight de um diferencial. Porque hoje, na maior parte das universidades, a gente vê os professores enfiados dentro do ambiente acadêmico, fazendo a pesquisa pela pesquisa. E o que eu vi lá foram esses professores colados junto com startups, botando na prática aquela teoria que ele podia estar pesquisando por pesquisar lá. Então, acho que essa sinergia de tirar um pouco o cara da pesquisa pura e colocar uma pegada de pesquisa aplicada, né? É mais ou menos o que o CEA faz na Universidade Federal de Goiás, lá do professor Anderson Soares, né? É um pouco desse... Eles fazem muito bem. Desse modelo, né? Eu ia trazer esse ponto. Eu imagino que tenha sido alguma coisa relacionada à educação de base, porque eu sinto isso. As pessoas de Uberlândia, eu acho que elas são questionadoras. Muito, assim, todas as que eu conheço lá, sabe? São executoras. Eu acho que são duas características, assim, que pra mim é muito próprias ali daquela região. Eu não sei de onde vem, né? Mas sabe, eu acho que
Brasil, de forma geral, né? Pegando os alunos ali, quando a gente, nas maratonas, a gente vê ali, eu acho que o que falta mais é ambiente. Porque talvez o Uberlândia está indo bem, porque talvez tenha ambiente para as pessoas atingirem um potencial maior ou máximo dela, né? Então acho que a questão de ter ambientes ou empresas que permitem que a pessoa evolua na taxa máxima que ela pode evoluir e ela atinge o máximo potencial dela, talvez esse é o maior limitador do Brasil. Porque a galera é boa, acho que independente da região, da cidade. Talvez o Uberlândia já está com um alicerce melhor para quem quer começar, quer evoluir rápido. E talvez um ecossistema um pouco mais ágil do que de grandes empresas, né? Mas, de fato, eu acho que falta um ambiente, assim. Eu acho que, no geral, tem muita gente boa, é impressionante, assim, o nível é muito forte. O Brasil tem um perfil muito dedicado, né? Então, você pega um cara bom, normalmente é muito dedicado comparado com a galera de fora. Então, eu acho que tem muito potencial o Brasil. O que a gente precisa é levar ambiente para realmente a pessoa atingir o máximo potencial dela, sabe? Perfeito. Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Gilmar, tem mais alguma coisa que você gostaria de extrair do Bruno aí, de histórias que você já conhece de bastidores aí, né? Sim, começar com as histórias, Bruno, a gente sai só amanhã daqui, né? Eu acho que fica aqui o exemplo, Sim. né? De um cara que empreende insistentemente, eu diria, né? Porque a história de empreendedorismo do Bruno vem de antes das outras. É verdade, Tem um monte desde o de meu outras- pai, desde o meu pai. Desde o teu pai, sempre lidei etc, com meu pai, né? E é uma história legal pra caramba. Quem quiser saber mais detalhes da história do Brunão, vou fazer propaganda do canal da Zup. Nossa, Tem o verdade. Zup Open Talks que eu fiz com ele na época da verdade. pandemia e ele contou a história inteira dele lá. É verdade, só verdade. procurar, galera. Zup Open Talks, Bruno Perobon, tá lá a entrevista toda que eu fiz com ele. Mas acho que o legal é o seguinte, a gente está vendo aqui uma empresa brasileira fazendo Deep Tech, usando tecnologia de ponta de hardware da NVIDIA, desenvolvendo software de ponta com as ferramentas da NVIDIA, fazendo isso com o Brasil e de dentro do Brasil. Como o Bruno falou, ele podia estar fazendo isso tudo lá fora. E está fazendo daqui. E giving back, sabe? E devolvendo para todo o ecossistema, né? Então, gosto muito do caso da Neospace, sou fã do Bruno, ele sabe disso faz tempo, mas eu acho que é um caso em que a gente vê uma empresa brasileira, um grupo de brasileiros criando uma Deep Tech, preparados para competir com OpenAI, com DeepSeek, com as grandes do mundo, e sem medo do desafio. E o mais legal, tá funcionando, tá dando certo. Tá dando Então, tão certo que, inclusive, a gente estava falando, não, meu pipeline de vendas está pequeno, mas aí ele citou os 3 nomes ali, que, porra, só esses 3 já estão resolvidos. E é global. Como que tem sido essa percepção de tecnologia brasileira fora do Brasil? Então, acho que a gente sempre, desde o começo, focou em ser empresa global. Acho que na Zup esse foi o ponto que faltou, assim. Eu acho que o aprendizado que eu tive na Zup é que quando você faz produto de ponta, tech, se você não tiver escala global, dificilmente no longo prazo você ganha, porque o nível de investimento fica tão gigantesco quando aquele business fica gigantesco que a capacidade de investimento lá fora fica muito superior ao que eu consigo gerar aqui no Brasil. Então a Neospace já nasceu internacional, com estrutura internacional. O nosso treino é com muitas línguas, entendeu? Assim, então a gente já treina um modelo pensando para fora. A gente tá muito focado no case do Itaú agora. Mas a gente quer muito, logo em seguida, já começar a estrutura forte nos Estados Unidos e em outros países para realmente crescer globalmente, né? E a IA, assim, ela hoje, basicamente, boa parte do conhecimento global está mais consolidado em inglês. Então, você treinar, vou fazer um modelo só para português, um modelo só para não sei o quê, assim, cai muita qualidade. Então... E nosso intuito é realmente ter uma empresa global. Não para ser a IGA e genérica que vai saber fazer tudo sobre tudo, ser psicólogo da pessoa, ser mais voltado para essa tarefa aqui. A gente tem que ser melhor do que uma OpenAI. Mas como você percebe o apetite do mercado global, assim, pela tecnologia brasileira? Por exemplo, a indiana, por exemplo, eu tenho sentido uma forte abertura. Assim, as pessoas estão receptivas porque tem vindo coisa legal de lá. Por exemplo, basicamente a gente já abriu os Estados Unidos já, mas a gente vai montar a estrutura comercial mais forte nos próximos 3, 6 meses ali. Eu acho difícil você conseguir atender os Estados Unidos se a empresa já não tiver com uma estrutura mais global, sabe? Por exemplo, você pega bancos mesmo nos Estados Unidos, eles já pedem, cara, você tá com a empresa aqui? Senão não consigo nem contratar. Então,
Então tem que ter estrutura global. Assim, acho que uma coisa é evoluir tecnologicamente a região, que é o grande desafio. Mas se você quer criar uma empresa global, ela tem que se comportar como global, né? Assim, então, a gente quer manter a evolução tecnológica aqui no Brasil, mais concentrada aqui, mas comercialmente a empresa vai ter várias headquarters para atender os clientes, então, próximo dos clientes. Então, tem que fazer. Boa. É isso? É isso. Ele ainda não me respondeu o que tem na água de Uberlândia, mas uma hora Pô, não sei. Essa aí a gente tem que ir lá É o beber. pão de Não queijo. sei. Eu passei 5 dias lá, eu acho que eu voltei São mais os gados inteligente. zebu. Tem alguma coisa ali. São os gados zebu. Tem alguma coisa ali. Boa. Bruno Pirobon, fundador da Neospace, da ZUP. Jomar Silva, relação com desenvolvedores da NVIDIA América Latina. Sempre um prazer falar com você. Obrigado, Bruno, por estar aqui Eu que agradeço. conosco. Quem quiser se conectar com eles, a gente está deixando o link do LinkedIn dos dois aqui. E como o Marcel falou no último episódio também, ele sabe quando sai o episódio do Vem Aí, porque começa a brotar um monte de convite lá no LinkedIn, o pessoal se conectando. Bom saber disso. Valeu, gente. Obrigado. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.